Deus. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida do nosso pastor Wagner Rezende. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Como foi falado, estamos na nossa nova revista deste terceiro trimestre, cuja revista tem como título Busca do Caráter Cristão, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Nós já aprendemos com os homens e hoje nós vamos aprender com uma mulher. E quem é que sabe qual é a mulher que nós vamos aprender hoje? Esther. Muito bem, nossos irmãos estão atentos. Hoje nós vamos aprender com a rainha Esther. Com muito prazer também quero cumprimentar os nossos amados irmãos internautas. Como foi falado, hoje também nós temos o nosso último dia do monte, por isso nosso culto ele está sempre muito reduzido hoje. Nós não tivemos o nosso ministério Manancial louvando, devido ao nosso compromisso, porque é verdadeiramente um compromisso de oração ali no Monte das Oliveiras. Portanto, a palavra também vai ser bem reduzida no máximo. Já se encontra, maravilha, já se encontra lá no telão, lá. Então, está ali a nossa lição de hoje. Qual é o título da nossa lição? Esther, uma rainha altruísta. Nós vamos saber o que é altruísmo. Verdadeiramente, altruísmo é preocupação em ação, benefícios do bem-estar de outras pessoas, frequentemente com sacrifício próprio, sem esperar nada em troca. Quem fez esse sacrifício, hein? Quem é algo semelhante? Alguém sabe me dizer algo semelhante ao sacrifício que foi feito, como a nossa rainha Esther? Quem fez? Jesus Cristo. Mas esse sacrifício foi o único e verdadeiro grande sacrifício. A rainha Esther fez um sacrifício pelo povo judeu, na altura que estava verdadeiramente prestes a morrer todos, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez sacrifício por mim, por você, por toda a humanidade. Por isso, verdadeiramente, esse foi o maior e melhor sacrifício que já houve na face da terra. Como já foi falado ali, temos ali o nosso texto áureo, que nos diz o seguinte: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o rubins. Nós vemos aqui que a mulher virtuosa, quem achará? Quer dizer o quê? Quer dizer que quem achou a mulher virtuosa, verdadeiramente é um privilegiado. Por que um privilegiado? Porque ele vai dar sequência e vai dizer: seu valor é muito excede ao rubins. Rubins é uma pedra preciosa, e com certeza que você que achou a sua esposa, você tem uma pedra preciosa do seu lado. E você que ainda não achou, não se preocupe, vai chegar o momento certo. Aguarde e confie no Senhor. Nossa verdade prática: os que confiam no Senhor são vitoriosos, mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis. Então, a confiança no Senhor, são os que confiam no Senhor, eles são verdadeiramente vitoriosos, mesmo que as circunstâncias, muitas das vezes, não são favoráveis. E o que mais acontece? A circunstância que nós vamos aprender hoje sobre Esther era totalmente desfavoráveis, mas primeiramente a confiança era no Senhor, e por isso é que veio a vitória para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Temos também a nossa leitura bíblica em classe, a qual já foi feita pelo nosso diácono Miqueias, está lá em Esther 3, 12 e 13, também no capítulo 4, verso 13, 14, 15, 16 e 17. Não é necessário estarmos fazendo, pois ela já foi feita. Vamos então para a nossa introdução. A nossa introdução, antes da nossa introdução, nós temos a nossa palavra-chave, e a nossa palavra-chave é altruísmo. O que quer dizer altruísmo? Virtude mediante a qual a pessoa nega a si mesma, dedica-se ao próximo, mesmo que isso lhe cause infortúnio. Como havia falado, o
grande, verdadeiro sacrifício a qual foi feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou naquela cruz do Calvário, sem querer nada em troca, a não ser a nossa vida e a nossa alma, para honrar e glorificar o nome dEle. A nossa introdução vai nos dizer, o texto bíblico em apreço conta-nos a miraculosa história de Esther, uma jovem simples que, em razão da sua conduta corajosa, equilibrada e altruísta, salvou seu povo de um terrível massacre. Dessa narrativa, extraímos preciosas lições acerca do caráter de Esther e da providência e fidelidade de Deus ao seu povo. Então nós vamos ver aqui, a respeito da introdução vai falar, o que verdadeiramente Esther fez, porque ela poderia ter verdadeiramente se acomodado, porque ela já era rainha, mas sendo também rainha, ela se comoveu do seu povo, porque imagine você, irmãos, o seu povo com certeza tinha ali familiares dela, como nós vamos ver, e se a pessoa acomoda, você pode não sentir nada, mas aquele que sente pelo seu próximo, verdadeiramente ele reconhece, e o que ele puder fazer para evitar algum mal, com certeza vai fazer, principalmente quando essa pessoa tem o caráter de Cristo na sua vida. Amém? Vamos então para o primeiro subtópico do tópico 1, já está lá, subtópico do tópico 1, que tem como título o primeiro subtópico, a Pérsia no tempo de Esther. O contexto histórico de 597 a 465 AC a.C. Por volta de 597 a.C., Judá foi invadido por Nabucodonosor, rei da Babilônia. 11 anos depois, por ordem deste poderoso monarca, os babilônios destruíram Jerusalém e levaram os judeus para o cativeiro. Porém, o despeito de sua grandeza, o Império Babilônio não resistiu às pressões militares do colossal exército medo-persa, sendo derrotado em 593 a.C. A partir daí, os judeus tornaram-se vassalos do persas, que quer dizer servos dos persas. Em 485 a.C., Dário Estapes, rei da Pérsia, o que reinava na época de conclusão do templo de Jerusalém, morreu, sendo sucedido por seu filho Assuero Exerce I. A miraculosa história da rainha Esther inicia no terceiro ano do reinado desse extraordinário monarca. Então nós vemos aqui que lá no início, como ali fala o autor da revista, em 597, o reino de Nabucodonosor, eles tomaram, que era a Babilônia, eles tomaram para si, 11 anos depois, melhor dizendo, eles tomaram para si Jerusalém e levaram eles cativos. Todos nós conhecemos muito bem essa história. Só que o reinado de Nabucodonosor, ou melhor, o reinado da Babilônia, que reinava na terra, tomava conta de toda a terra, ele durou cerca de aproximadamente 58 anos. E em seguida, quem verdadeiramente tomou-se para si o controle, vamos dizer, da humanidade, foram os persas, ou médios persas, que verdadeiramente derrotaram os babilônios. E aí, os judeus, pode ver que os judeus, eles foram, como nós vemos as primeiras saídas, que o profeta Jeremias profetizou que o povo ficaria durante 70 anos cativo. Então 58 anos ficou o reinado de Nabucodonosor não, melhor, reinado da Babilônia, reinando sobre toda a terra. E nós vemos que depois de 58 anos, os medo-persas tomaram o mundo, pode-se dizer, naquela época, tomaram-se o mundo. E aí nós vemos com a primeira saída, lá em Esdras,
nós vamos ver que já era o governo dos persas, eles que tomaram, então Israel passaram a servir também, neste momento, os persas. E nós vemos aqui, e foi no reinado dos persas, do Medo Persa, que veio justamente o nascimento, futuramente veio o nascimento da rainha Esther, onde nós vamos aprender muito. Vamos para o nosso subtópico de número 2, que está ali. Assuero, rei persa. Assuero foi um homem mais poderoso do seu tempo, governou o vasto império pérsico, desde a Índia até a Etiópia, que compreende 127 províncias. Do texto bíblico, inferimos que Assuero era egocêntrico e costumava alardear e o esplendor da sua grandeza. Não admitia que sua ordem fosse questionada. Certa vez, embriagado, enfurecido, agiu com tirânio contra Vasti, que era sua esposa, passando aquele momento de insensatez, percebeu que não deveria ter procedido daquele modo. Decisões tomadas no calor da emoção traz consequências desastrosas. A história de Jefté é um grande exemplo. Algo que me chama muita atenção aqui, que você quer conhecer o caráter de um verdadeiro homem ou mulher? Ele dê poder. Dê poder para homem ou para mulher. Aí você vai conhecer o verdadeiro caráter de um homem ou de uma mulher. Nós podemos falar, eu tenho um caráter, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas a partir do momento, entre aspas, que o poder, entre aspas, humano, está nas suas mãos, você reconhece verdadeiramente quem tem verdadeiramente um caráter cristão ou não. Por quê? Porque o poder, ele te traz muitas das vezes prepotência, arrogância. O poder muitas das vezes nos traz, muitas das vezes, fazer com que nós não sejamos ou deixamos de ser humildes. Se você tem o poder, o controle nas suas mãos, de fazer isso, fazer aquilo, muitas das vezes pessoas passam por cima de pessoas por causa do poder. Então, se você quer conhecer alguém verdadeiramente, o caráter principalmente de uma pessoa, lhe dê poder. Lhe dê poder, que verdadeiramente você vai conhecer o caráter. Nós vemos aqui Jefté, onde também deu um exemplo. Uma das histórias mais tristes da Bíblia, nós vemos a história de Jefté. Jefté, ele pede ao Senhor para que lhe dê ele a vitória. E a vitória, ele faz um voto, melhor dizendo, para os filhos de Amon. E quando ele recebe o voto que ele faz, que ele sacrificaria a primeira pessoa que saísse da sua casa ao Senhor, se o Senhor lhe desse. E quem é que sai a primeira pessoa da casa dele quando ele vence, que o Senhor dá para ele a vitória? A sua única filha. Irmãos, a única filha. Por isso que muitas das vezes nós temos que prestar muito bem atenção ao voto que nós fazemos com Deus, se nós estamos verdadeiramente preparados para cumprir. E ele, infelizmente, ele cumpriu o voto. Ele teve que sacrificar a sua única filha. É uma história muito triste que nós vemos na Bíblia. Por quê? Porque fez um voto errôneo. Onde é que você vai fazer um voto com Deus, com o Senhor, um voto de sacrifício do seu próprio, no caso, ele não contava, com certeza ele não contava, ele fez um voto, a primeira pessoa que saísse da sua casa depois da vitória, e coincidiu que assim fosse a sua filha, e ele teve que cumprir, ele cumpriu esse voto, teve que sacrificar a sua única filha, e verdadeiramente é triste essa história, mas é verídica e está lá na Bíblia. Vamos para o nosso subtópico de número 3, do tópico 1. Subtópico de número 3, o império de Amã. Assuero havia engrandecido Amã soberanamente, elevando-se
levando o Senhor, segunda pessoa mais influente do reino. Amã era ganancioso, ardiloso, traiçoeiro, um mau exemplo para a própria família. Odiava Mardoqueu e desejava a sua morte. Não queria apenas matá-lo, mas exterminar todo o seu povo. Quando o coração humano não tem Cristo, é um solo fértil para o surgimento, abrigo e crescimento do ódio. O cristão deve estar atento aos primeiros sinais dessas pragas que minam as forças espirituais. O autêntico cristianismo está baseado no amor. Qualquer atitude que fira este princípio deve ser rejeitado. Então, como havia falado, se você quer conhecer uma pessoa ou o caráter de uma pessoa, lhe dê poder. Nós vemos aqui que Amã, o rei Assuero, colocou Amã como a segunda pessoa com maior autoridade. Nós vemos também uma pessoa que ficou a segunda pessoa com maior autoridade, e nós vemos o caráter dessa pessoa, que foi José. José foi a segunda pessoa abaixo de Faraó, mas olha o caráter de José, olha o caráter de Amã. Olha a maldade que existia no coração de Amã, olha aquilo que José passou e suportou até chegar a ser a segunda pessoa mais importante do Egito. Fez com que o quê? Fez com que Deus moldasse. Aí é que eu falo para você, por que muitas das vezes nosso caráter, ele é medido de acordo com as nossas consequências e as nossas lutas. Se eu acredito plenamente, se a partir do momento que ele fosse vendido, José, falando de José, ele fosse vendido para o Egito, como ele foi, comprado por Potifar, como ele foi comprado, e logo em seguida ele fosse promovido a governador, com certeza o poder subiria a cabeça. Mas ele teve que passar processos para o quê? Para ser moldado o seu caráter. Então nós vemos aqui uma pessoa que verdadeiramente já era, no caso de Amã aqui, nós estamos vendo o Amã, verdadeiramente uma pessoa que já tinha o quê? Olha, não vou falar se é qualidade ou as virtudes de Amã: ganancioso, ardiloso, traiçoeiro, um mau exemplo para a própria família. Cadê o caráter dessa pessoa? Melhor, tem um caráter, ou melhor, tem um mau caráter. Essa pessoa é uma pessoa de mau caráter. Por quê? Ela já tinha todas essas péssimas qualidades de um ser humano. E com certeza, uma pessoa que já tem essas péssimas qualidades, quando lhe é dado poder, isso vem a florescer, isso vem à tona. Por isso que a Bíblia diz que nossa boca, ela fala que o nosso coração está cheio. Nós só falamos aquilo que o nosso coração está cheio. E verdadeiramente isso que era a história de Amã, essas tristes qualidades que ele tinha. Agora vamos para uma pessoa que verdadeiramente tinha uma grande qualidade: Mardoqueu, um homem humilde e temente a Deus. Subtópico de número 4 do tópico 1. Primo da rainha Ester e fiel servidor do palácio, Mardoqueu era um exemplo de autêntica humanidade. Confiava e obedecia a Deus. A despeito de ter sido promovido, exaltado pelo próprio rei, nenhum direito reivindicou, sequer exigira a glória que lhe era devida, mas retornou ao trabalho cotidiano, deixando tudo nas mãos do Senhor. Mais tarde, esse extraordinário homem foi honrado e reconhecido como protetor do povo judeu. Enaltecido pela palavra de Deus, a humanidade é uma virtude prescindível de todo o crente. Então nós vemos aqui que Mardoqueu, se você for ler a história de Ester,
vai ver que Mardoqueu descobre um plano para matar o rei. E o que ele faz? Ele avisa a rainha Esté, e a rainha Esté automaticamente avisa o rei. E o rei, ele vai averiguar a veracidade dessa informação. E quando nós vamos ver a história de Esté, o rei, ao averiguar essa informação, ele confirma que verdadeiramente isso era verdade. E o que ele vai fazer? Ele mata os dois eunucos que tinham tentado essa sabotagem para matar o rei. Ele mata ele coloca esses dois e mata o rei, acaba matando. Só que Mardoqueu, ao descobrir isso, ele não recebeu glória nenhuma, ou melhor, ele nem sequer foi reconhecido, nem sequer foi mencionado neste momento. Então, uma pessoa que tem o caráter de Deus na sua vida, ela não faz questão de, entre aspas, pouca coisa. Ele poderia, se fosse com certeza Amã, com certeza ele falaria para o rei: ó rei, o senhor está vendo? Foi eu que livrei o senhor da morte, foi eu que fiz isso, foi tudo eu. Não, uma pessoa que tem o caráter de Deus na sua vida, ele tira ele de lado, ele verdadeiramente, ele reconhece que foi Deus que deu para ele a sabedoria de ter descoberto aquilo. Então ele não faz questão de nenhuma de honra, totalmente diferente de Amã. Amém? Vamos correr, vamos entrar para o nosso subtópico de número 2, aspecto do caráter de Esté. Agora nós vamos entrar no caráter de Esté. O primeiro tópico primeiro subtópico do tópico 1, qual é o título ali? Está lá em preto, lá, o primeiro, número 1. Qual é o caráter da Esté? Obediência. A Bíblia engrandece a obediência dos filhos aos pais. Sendo órfã, Esté em tudo obedecia a Mardoqueu, seu pai adotivo. Certa ocasião, quando ele ordenou que não declarasse a que o povo pertencia, a jovem não titubeou, obedeceu prontamente. Mesmo casada, Esté permaneceu fiel às promessas que fizera a Mardoqueu. Honrou em tudo. Mais tarde, ao receber o pedido de Mardoqueu para livrar seu povo, exterminou Esté, mais uma vez atendeu, mesmo consciente dos sérios riscos que corria. A independência e as novas funções exercidas pelos filhos na sociedade moderna não os impedem de respeitar seus pais, nem tiram a responsabilidade de admoestá-los. Deus abençoa os filhos que seguem rigorosamente os sábios conselhos dos pais. Então, essa revista, como nós vemos aqui, ela é muito atual. E nós estamos vivendo numa geração, em uma época, que o que mais nós vemos é o desrespeito com os pais, a falta do respeito para com os pais. Nós estamos vivendo em uma geração onde cada vez mais os filhos têm praticado essa falta de obediência. Aqui nós vemos a obediência tamanha de Esté, porque na realidade Esté era prima de Mardoqueu. Ela tinha Mardoqueu como seu pai adotivo. Ela poderia ter crescido, quem sabe, uma criança ou uma jovem rebelde. Por quê? Porque não já tinha os seus pais. Seus pais, ela era órfã, e seus pais já haviam morrido. E poderia ser, e quantos são as crianças, ou os pré-adolescentes, adolescentes, revoltados com isso, órfãos. Sabemos que isso tudo tinha um propósito de Deus, mas com certeza a gente não vai ver
o anterior dessa história, o nascimento, o motivo, mas com certeza Esté foi uma menina muito instruída por Mardoqueu, porque Mardoqueu tinha um temor de Deus na sua vida, ensinou os caminhos do Senhor na vida de Esté, e verdadeiramente Esté foi uma menina obediente, foi uma mulher, depois crescendo, casada, foi uma mulher verdadeiramente que continuou mantendo seus princípios de obediência, mesmo ela já casada, mesmo já rainha, mesmo tendo autoridade, ela continuou obediente. E aí nós vemos verdadeiramente mais um caráter, ou uma qualidade do caráter de Esté, que é a sua obediência. E nós vemos que verdadeiramente o mundo, essa obediência é cada vez mais escassa, principalmente pessoas que não temem a Deus, pessoas onde os pais dão de tudo e mais um pouco, ou quem sabe não dão praticamente nada, porque entrega tudo, bens materiais, do bom e do melhor, mas falta entregar a presença. Vemos pais que dão a melhor escola que o filho pode estudar em um país, vemos pais que dão os melhores brinquedos que os filhos possam ter, mas muitas das vezes não pode lhe dar, ou deveria lhe dar a atenção, que muitas das vezes crianças troca mais um carinho, troca mais uma conversa, troca mais uma brincadeira com os pais, principalmente criança, do que se quem sabe você lhe dá de tudo do bom e do melhor. Então verdadeiramente vemos aqui o exemplo de Esté, que era a sua obediência. Vamos então para a humildade, que é o nosso subtópico de número 2 do tópico 2. Esté estivera algum tempo sob os cuidados de Hegai, guardas das mulheres. Segundo narrativa bíblica, ela poderia pedir-lhe o que quisesse, entretanto, contentava-se com o que lhe oferecia. Quantos nos lugares de Esté não se esqueceriam do Senhor, usufruindo das iguarias e dos recursos que estivesse à sua disposição. O conselho de Pedro, em sua primeira carta, capítulo 3 e versículo 13, capítulo 3 e versículo 3 e 5, aplica-se perfeitamente à vida de Esté. Então nós vemos aqui, falando no segundo tópico, sobre a humildade, e nós vemos verdadeiramente que Esté também ela foi uma mulher muito humilde, como nós vemos, nós acabamos de ver, e ela tendo no caso aqui, Hegai, no caso que era o guarda das mulheres, e poderia pedir-lhe o que quisesse, entretanto, contentava-se com o que lhe oferecido, não queria algo a mais, apenas contentava com as coisas que lhe oferecido, e deveria, muitas das vezes, por isso que eu falo, e eu gosto de frisar nisso, que você quer reconhecer o caráter de uma pessoa, lhe dê autoridade e poder, verdadeiramente você vai reconhecer. E outro caráter de Esté era justamente sobre a sua humildade, poderia pedir, requerer qualquer coisa que lhe seria alcançado, mas ela não quis, ela não fez questão disso, se manteve humilde. Vamos para o nosso subtópico de número 3, do tópico 2, disposição. É maravilhoso quando o colocamos inteiramente nas mãos de Deus para realizarmos suas obras, mas infelizmente nem todos estão dispostos a pagar o preço. Esté colocou a sua vida em risco a fim de livrar seu povo de iminente exterminação. Há muitos que não dedicam sequer parte do seu tempo ao serviço do reino de Deus. Todavia, Deus continua convocando servos fiéis, dispostos a servir poderosamente, usando em suas mãos. Então nós vemos aqui a disposição, como havia falado lá no início. Esté
ela poderia muito bem se omitir. Ela já era rainha, ela já tinha autoridade. Ela poderia muito bem fazer de conta que nada disso era com ela, porque uma coisa era certa, ela aparentemente estava segura, porque ela era rainha, aparentemente. Mas se descobrisse, porque havia aqui, até então havia já um mandato para exterminar todo o povo judeu, e se descobrisse que ela era judia, com certeza ela seria uma das pessoas que, mesmo sendo rainha, mas verdadeiramente ela comprou, entre aspas, a Bíblia, comprou a briga, melhor dizendo, para ela, e fez com que verdadeiramente ela tivesse a consciência que aquela luta não era apenas do povo, aquela luta também era dela. Porque a pessoa, quando verdadeiramente tem um caráter assim, algo que acontece com o seu povo, acontece com você também. A luta você compra ela, e verdadeiramente ela comprou aquela luta, e ela sabia que ela poderia pagar aquela luta com preço alto. E qual era esse preço? A sua própria vida. Ela poderia pagar com a sua própria vida, mas ela nos mostra um segredo muito poderoso. E qual é esse segredo? Confiar no Senhor. Não adianta nada nós queremos fazer algo, ou muitas das vezes algo que foge, principalmente algo que foge do nosso controle, mas a partir do momento que ela confiou no Senhor, ela descansou, e ela sabia que poderia dar certo ou não, mas a confiança no Senhor resolve todos os problemas, mesmo a dificuldade ali, que ela com certeza ela teve, ou ela receou de poderia acontecer algo com ela, mas a confiança vem plena no nosso Deus. Vamos para o nosso subtópico de número 4 do tópico 2, sensatez e paciência. Esther era cautelosa e paciente, esperava o tempo de Deus com toda resignação. A sensatez e a paciência têm salvado muitas vidas ao longo da história. São virtudes indispensáveis a todos os filhos de Deus. Foi exatamente em razão dessa qualidade que Esther fez sucumbir os malévolos propósitos de Amã. Cumpriu-se em Esther o sábio provérbio: o rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Então nós vemos que a paciência é uma outra qualidade e virtude de Esther. Nós vemos aqui que Esther, ela foi paciente, mesmo sabendo, ela descobrindo as armações de Amã contra o seu povo, ela foi paciente, perseverante, e verdadeiramente Deus lhe deu a vitória. A partir do momento que nós sabemos que nossas dificuldades, que as nossas capacidades não temos condições de alcançar, mas nós permanecemos pacientes no Senhor, esperando que seja a vontade dEle, porque muitas das vezes a nossa vontade é algo de imediato, é algo já, é para hoje, é para agora, se possível para ontem, mas para o Senhor, não. E muitas das vezes as pessoas até falam, né? Tem aquele ditado: Deus falha, mas não tarda. É assim o ditado? Não, mas Deus não falha, e Deus muito menos tarda, porque as coisas são no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. E muitas das vezes nós achamos que Deus está tardando. Não, o momento é dele, é Ele que sabe. Como nós podemos achar que as coisas têm que ser agora? Deus tardou em me abençoar, Deus tardou em ouvir a minha oração. Não, Deus não tardou. Nós vemos um dos maiores exemplos na própria Bíblia, quando nós vemos Daniel orando, e no primeiro dia que Daniel orou, Miguel veio trazer a resposta.
Foi ou não foi? Amém ou não amém? Amém. No primeiro dia, mas ele foi impedido. Foi impedido pelo o anjo mau da Pérsia. Ele impediu para que não viesse trazer a resposta. Aí teve que chamar o outro guerreiro. Quem foi esse guerreiro? Miguel, o anjo da batalha. Porque o anjo missionário é uma coisa, o anjo guerreiro é outro. Então o anjo que veio trazer a resposta, ele não é o anjo que luta. Então teve que chamar o anjo que luta para assim trazer a resposta. Então nós vemos aqui que a perseverança, e quem sabe isso não foi tudo propósito de Deus? Eu acredito que sim. Por quê? Porque fez com que isso Daniel orasse mais. Quem está entendendo? Talvez algo, deixa eu fazer entender, talvez algo que muitas das vezes nós estamos clamando, ainda não aconteceu em nossas vidas, porque Deus requer de nós que nós oramos mais, nós nos aproximamos mais, mas a resposta ainda não veio, porque Deus requer mais de nós. Por isso que muitas das vezes as respostas não vêm no momento e nem na hora que nós queremos, mas sim no momento e na hora que Deus sim quer. Amém? Vamos agora para o nosso último tópico, nosso tópico de número 3, subtópico 1 e 2. Vocês conseguem ler ali? Podem ler o primeiro tópico de número 1 para mim, fazendo um favor? 1, 2, 3. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos nesse tópico número 3, como lidar com situações adversas, e a primeira dela vai falar justamente sobre oração. E a oração, como eu havia falado, a oração muitas das vezes dela requer de nós paciência. A oração muitas das vezes dela, ela requer de nós persistência. A oração muitas das vezes requer de nós cada vez mais intimidade com o nosso Deus, para que assim as coisas venham a acontecer no tempo de Deus, não no nosso. E muitas das vezes nós vemos aqui, como está nesse tópico de número 1, subtópico de número 1 do tópico 3, que a oração, ela fez um propósito, e com o propósito foi 3 dias de oração e jejum. Coincidentemente nós estamos na semana de oração, uma campanha forte, uma campanha de purificação do nosso altar, do altar do Senhor. Nós vemos que hoje em dia, no tempo de Esté, a oração funcionava. No nosso tempo, a oração continua funcionando. O poder da oração, se nós tivermos verdadeiramente a consciência do poder da oração, principalmente quando nós verdadeiramente dedicamos a verdadeiramente compromissados com esta oração. E com certeza, hoje, aproveitando já o ensejo, que hoje que é o nosso último dia, ali no Monte das Oliveiras, vamos fazer um compromisso, irmãos. Se você que não pode, você que está me acompanhando em casa, que não pode estar no monte, ora em casa. A nossa oração ali no monte, ela começa a partir das 22 horas, às 21h45 ao pé do monte, e às 22 horas, 22h15 lá em cima, aqueles que chegam um pouquinho mais tarde, 22h15 lá em cima no monte. Aqueles que podem, sabemos que tem muitas pessoas que não podem, mas faça um compromisso de oração na sua casa, faça um compromisso com Deus, veja aquilo que Deus vai fazer, através desse compromisso, que você irá fazer com Ele, através da oração, e muitas vitórias ela vem através da oração, muitas bênçãos acontecem nas nossas vidas através da oração. Então o poder da oração, ele é eficaz e tremendo.
funcionou no tempo de Esté, funciona em nosso tempo e sempre funcionará, ainda quanto a igreja estiver na terra, porque a partir do momento que a igreja for arrebatada, aí já não adianta mais nada. Infelizmente vão vir os 7 ais lá de Apocalipse, aí é dureza, aí não vai ser fácil. Portanto, nós ainda temos autoridade e poder através da oração. Portanto, vamos manter firme em oração. Subtópico de número 2, do tópico 3, confiança em Deus. Jesus nos advertiu da urgente necessidade de vivermos em constante oração e comunhão com Deus. A tendência do ser humano é despertar-se diante das circunstâncias adversas. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas a vitória só será concedida àqueles que confiam integralmente no Senhor. Amém? Então, nosso Senhor Jesus, Ele já havia nos alertado a respeito da nossa oração e comunhão com o nosso Deus. Não basta apenas nós orarmos, também temos que ter a comunhão com Deus, com nossos irmãos. A importância da oração, a importância da comunhão com o nosso Deus. Aí, com certeza, por isso que o Senhor Jesus, Ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que verdadeiramente buscar o reino e principalmente também a sua justiça. Amém? Vamos para a nossa conclusão. Peço ajuda que todos leiam para mim a conclusão. No 3, 1, 2, 3. Glória ao nosso Deus. Então, devemos em nossa vida cotidiana orar e confiar totalmente no Senhor. Somente assim desenvolvemos em nosso caráter sensatez, paciência e fé necessária a uma vida vitoriosa na presença de Deus e dos homens. E com Esté triunfaremos a despeito das adversidades. Confiemos sempre no Senhor. Que a nossa confiança, ela venha estar sempre depositada no nosso Deus. Que a nossa confiança possa estar sempre depositada no nosso Pai. Porque somente Ele que verdadeiramente derrama a tua graça e a tua misericórdia. Não achemos nós que é pelo nosso merecimento. Não. Nós não merecemos, pelo contrário, nós merecemos o pior que há nessa terra, mas através da misericórdia de Deus, tem nos alcançado, e Ele tem nos dado vitória. Por isso nós devemos confiar no nosso Deus, amém? Assim encerra a participação minha. Convido aqui o nosso pastor Wagner Rezende para fazer a conclusão, e que Deus possa abençoar a vida de todos, que venhamos fazer como Esté, uma mulher que foi humilde, uma mulher que teve verdadeiramente a confiança em Deus. Já passaram-se muitos e muitos anos, mas a confiança em Deus tem que permanecer sempre em nossa vida. Pastor Wagner.